Senhor Deus tem nos direcionado. E como é bom quando a gente é movido pelo Espírito. Eu tenho certeza que o Espírito está se movendo entre nós de uma forma poderosa e especial. E eu entendo que você já percebeu isso. Hoje eu vou falar sobre um tema que nós estamos trabalhando. E o entendimento da pregação será: o Deus que faz milagre no templo é o Deus que faz milagre em casa. Nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, se você puder, para que possamos orar, para que o Espírito do Senhor continue se movendo no nosso meio de uma forma poderosa e especial. Eu não sei se você precisa de um milagre aqui no templo, ou se você precisa de um milagre lá na sua casa. Mas essa é a orientação de Deus através da sua palavra para nós nesta noite. E com esse entendimento, com essa certeza, com essa convicção, nós vamos orar, pedir a Deus, clamar ao Senhor, para que o seu Espírito continue fluindo no nosso meio de uma forma poderosa e de uma forma especial. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar, te exaltar e te bendizer. Porque é notório que a tua presença está no nosso meio nesta noite. O teu Espírito já tem liberdade de fluir no nosso meio. Os louvores nos conduziram até a sala do trono, aonde o Senhor está assentado, e à destra do Senhor, o teu Filho Jesus Cristo. E com esse entendimento e com essa certeza, Senhor, continue se movendo no nosso meio de uma forma poderosa e especial. Eu não sei se o Senhor fará um milagre aqui no templo, ou se o Senhor fará um milagre em casa, mas eu tenho a convicção e a certeza daquilo que o Senhor há de concluir nesta noite também através da tua palavra. Que nenhuma barreira, nenhum entendimento, Senhor, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade possa nos impedir de continuarmos a receber mais do teu Espírito. Este Espírito que está entre nós é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos, imaginamos. Senhor, que a tua presença possa contemplar cada coração aqui nesta noite, que saiu da sua casa, que saiu do seu lar. Só o Senhor sabe como cada um dos meus irmãos chegaram aqui nesta casa. Mas o Senhor sabe como está cada casa e está cada lar. Que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, possa romper nesta noite. Que milagres possam acontecer profundamente. Que a tua presença, a presença que traz milagres através do Espírito Santo, possa tocar aonde as palavras não tocam. Que a tua palavra possa fazer aquilo que a medicina não pode fazer. Que a tua presença, Senhor, possa libertar, possa agir, possa restaurar, aonde já não há mais uma expectativa. Senhor, nós continuamos diante da tua presença e diante da sala do trono.
da onde flui um rio que jorra a tua palavra. Este rio, como diz o profeta Ezequiel, por onde ele passa, ele traz vida. E é sobre isso que nós queremos orar nesta noite, Senhor. Traga vida aonde não há vida. Senhor, que o teu Espírito possa continuar soprando nesta casa dos quatro ventos. E assim como o profeta Ezequiel profetizou, Senhor, por uma ordem que ele recebeu sobre a direção do Espírito, continue soprando sobre esses quatro cantos, ó Espírito. Vai levantando um exército forte e poderoso diante da tua presença. Esta presença que renova, essa presença que liberta, essa presença que cura, essa presença que restaura, essa presença que faz a mulher estéril dar à luz, esta presença que responde oração. Eu sei que há orações que precisam ser respondidas aqui nesta noite. E é com este entendimento, com esta certeza que nós oramos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra que será ministrada possa alcançar os corações sedentos, corações quebrantados, pessoas que vieram e como estamos aqui, Senhor, desejosos mais pela Tua presença. Esta presença que vem direto dos céus, essa presença que nos cativa, esta presença que abre o nosso entendimento, Senhor. E a tua presença nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Lucas, capítulo 1. Irmãos, não vamos perder essa ambiência, ok? Não vamos deixar que nenhuma distrações nos impeça de receber aquilo que o Senhor já tem nos orientado nesta noite. Lucas capítulo 1. Também quero agradecer aí pela vida do nosso irmão Ismael. Deus abençoe, Ismael. Que Deus possa continuar te abençoando de uma forma poderosa e especial. Lucas, eu vou ler na versão que eu estou aqui mesmo, que é a ACF, que diz assim, a partir do versículo de número 5. Vocês me ouvem bem aí, irmãos? Me ouvem? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias,
não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Agora eu quero ir para o versículo 26, do mesmo capítulo, de Lucas capítulo 1. E o versículo 26 diz o seguinte: e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão ou homem? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. O Deus que faz milagre no templo é o mesmo Deus que faz milagre em casa. Irmãos, o Novo Testamento nos apresenta 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, 2 não eram discípulos de Jesus, como nós sabemos: Marcos e Lucas. Se você der uma olhadinha nos discípulos que Jesus chamou, você não vai ver lá nem Lucas e nem Marcos. Logo, então, nós entendemos, e os grandes teólogos vão corroborar, e a Bíblia vai nos dar algumas informações, de que esses homens, no percorrer da vida, foram alcançados pelo Evangelho e pela graça de Deus. O Lucas, por exemplo, ele foi alcançado pelas pregações de Paulo. E nós sabemos que o Lucas, ele é um médico, ele é um doutor. Doutor Lucas, hein, irmãos?
O evangelho é maravilhoso, né? Alcança o simples e alcança o estudioso. Alcança a dona de casa, mas também alcança aquele que também tem graduações. Por quê? Esse é o poder da graça através dos evangelhos. E o Dr. Lucas vai receber uma missão. Que missão é essa? Escrever um livro, do qual ele vai colocar o seu nome, Lucas. Mas o livro não é sobre ele. O livro é sobre Jesus. Porque tudo em nós e através de nós tem que apontar para Jesus. Se só ficar em nós, não é evangelho, não é graça e também não é poder. E o Lucas, além de ser doutor, ele também será pesquisador e historiador. Então tem alguém pagando para o Lucas escrever os livros que ele está escrevendo, que é o evangelho escrito por Lucas e também Atos dos Apóstolos. Ele vai dar o nome desse rapaz ou desse senhor que está pagando a sua pesquisa. O seu nome é Teófilo. E você pode encontrar facilmente em Lucas capítulo 1, versículo de número 3. Então Lucas, como é um pesquisador e um historiador e não foi discípulo de Jesus, logo, para ele escrever o evangelho de Jesus, ele vai utilizar pelo menos duas fontes. Primeiro, as pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Porque nós percebemos que o Lucas também transitou, andou entre essas pessoas que tiveram o privilégio de andar face a face, cara a cara, tete a tete com o Senhor Jesus. E também algumas histórias que ele ouviu. E no capítulo 1, o Lucas vai começar a sua narrativa. Vai começar a escrever o evangelho. Primeiro, ele aponta a pessoa pela qual está pagando a sua pesquisa. E a partir do versículo de número 5, ele vai colocar no evangelho alguns testemunhos, algumas histórias, algumas pessoas que tiveram o privilégio de serem marcados profundamente pela presença do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Ora, o Lucas começa falando de um homem. Este homem, ele tem um nome. O seu nome é Zacarias. E o Lucas é detalhista, irmão, em descrever quem é este homem. Ele só poderia dizer que este homem era o Zacarias. Mas o Lucas vai descrever o que é que está acontecendo com esse homem e quem esse homem é. Ele vai dizer, este homem, que é chamado Zacarias, ele é crente. Ele serve a Deus. O que o Zacarias é? Sacerdote. O Zacarias tem um privilégio que muitas pessoas na sua época não tinham. Porque não era todas as pessoas, irmãos, que poderia entrar em alguns lugares do templo. Algumas pessoas só poderiam chegar em alguns lugares do templo, no máximo no pátio. Eles não poderiam entrar no santo, muito menos no lugar santíssimo. Então o Zacarias já tem um privilégio. Qual é o privilégio? De entrar nos santos. Segundo privilégio, ele tem uma função no templo. Ele é sacerdote. E todos nós conhecemos e sabemos que
os sacerdotes tinham algumas responsabilidades no templo. Entre elas, eles tinham a responsabilidade de uma vez por dia, pelo menos, trocar a lenha que estava sobre o altar. Eles renovavam a lenha, colocava sobre o altar, removia as cinzas, porque lá em Levítico, a Bíblia vai dizer que esta era a função do sacerdote. Quem manda o fogo é Deus, mas quem mantém o fogo aceso é o sacerdote. Então, periodicamente, ele precisava remover as cinzas, colocar lenha nova, para que o fogo continuasse a fluir direto para o trono da glória e para a graça de Deus. E ele também precisava fazer a manutenção no candelabro. Era a função do sacerdote. E é um desses dias, irmãos, que Zacarias está fazendo a sua função, está fazendo o seu trabalho, que ele será surpreendido poderosamente pela presença, pela manifestação e pela revelação da glória de Deus. Só que a Bíblia também vai dizer, e o Lucas está relatando, que o Zacarias é sacerdote, tem esses privilégios, mas dentro da sua casa, ele tem uma mulher que também é crente. Então Zacarias é crente. E Isabel, sua mulher, também é crente, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. E nós temos uma ideia de que, por sermos cristãos, nós não passaremos por aflições na vida. Por fazermos alguma função na casa de Deus, tudo vai transcorrer muito bem. Pois bem, irmãos, nem sempre é assim. Às vezes você pode ser um dos melhores crentes da comunidade da graça, fazer tudo direitinho, mas só você e Deus sabe os desafios que você está passando na sua vida, que você está passando na sua história. O Lucas vai dizer que Isabel, além de ser crente, ela era estéril. E todos nós sabemos, e é conhecido de nós todos, que uma pessoa que era estéril no tempo bíblico não era vista com os bons olhos. Era vista como alguém desprovida da graça de Deus. Era uma pessoa rotulada. Talvez você se lembra de uma história bem conhecida entre nós, da irmã Ana, capítulo 1, do livro do profeta Samuel. Você sabe muito bem como uma mulher estéril era tratada naquela época. Às vezes é assim a vida do crente, irmão. A gente faz tudo direitinho. Está na escala, adora a Deus, o Espírito flui, mas nós precisamos de milagre. Às vezes a gente faz tudo direitinho, busca a Deus, ora ao Senhor, mas nós precisamos de milagre. E que bom que você está aqui nessa noite. Porque eu não sei como você chegou, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O Deus que faz milagre no templo é o mesmo Deus que faz milagre em casa. A Bíblia diz que o Zacarias está cumprindo a sua função. E olha para cá, irmão. Porque às vezes nós podemos nos deixar ser levados pelos problemas, pelas aflições da vida, para não querer mais fazer a obra de Deus, para não querer mais desenvolver as nossas funções, porque afinal de contas, a gente faz tudo direitinho, está na igreja, servindo a Deus. Se hoje tem escala lá também, viu, irmão? Porque a Bíblia vai dizer que não era toda hora que eles podiam entrar, não, eles tinham ordem, tinha escala.
E foi no dia da escala do Zacarias, Ismael, que os céus decidiu se descortinar. O Zacarias é sacerdote, avançado em idade. A sua mulher é Isabel e é estéril. Mas a Bíblia diz que o Zacarias está lá, irmão, na sua escala. Mas ele não está desacreditado daquilo que Deus pode fazer. Ele está fazendo a sua função. Eu penso que aquele dia foi um dia diferente. Enquanto Zacarias está colocando lenha sobre o altar e o fogo está subindo, e enquanto ele está trocando e fazendo a manutenção no candelabro para que o perfume aromático subisse até os céus. E vocês sabem que o Deus que nós servimos habita no terceiro céu. Imagine, irmão, para que esse aroma subisse até o terceiro céu. Mas nesse dia, nesse culto, nessa escala, aquele ambiente foi tomado por uma presença. O aroma começou a subir até a sala do trono de Deus. E quando, irmão, nós conseguimos alcançar o solo do trono da graça, o trono da graça de Deus, Deus move os céus para nos abençoar. A Bíblia diz que de repente o anjo aparece para o Zacarias e diz: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Ó para cá. E eu li, irmão, todos os evangelhos. Eu li algumas coisas. Eu não encontrei qual foi a oração que o Zacarias fez. Não está escrito diante dos homens, mas está escrito diante de Deus. Porque o anjo que está falando com Zacarias está dizendo: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. E lá vai a primeira palavra profética para essa terça-feira profética. Os homens não podem conhecer a sua oração. Os homens podem não saber qual o tipo de oração que você está fazendo, mas existe um memorial diante de Deus, e todas as suas orações estão sendo ouvidas diante de Deus. E Deus me deu uma orientação para liberar nessa terça-feira profética. Os céus ainda se movem através da oração. Se tem uma coisa que move os céus, é a oração. Então, se você está orando, eu quero lhe encorajar, meu irmão, minha irmã, continue orando, continue buscando, continue clamando, porque os céus ainda se movem através da oração. A Bíblia diz no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo de número 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, lá vai, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos,
e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Os homens podem não conhecer as suas palavras, os homens podem não conhecer o seu secreto, quando você está na sua casa, buscando a presença de Deus por um milagre, mas Deus está dizendo: todas as suas orações estão diante de mim. E Deus está dizendo, pelo poder da sua palavra, que esta noite é noite de Deus responder algumas orações. Orações que estão sendo feitas. Deus se move através das orações, irmãos. A oração ainda move o coração de Deus. E a Bíblia diz que o Zacarias, ele fica impressionado com aquela visão. Agora olha para cá, irmão. Você não está orando? Aí Deus responde a sua oração, você fica espantado? Dá para entender, crente? A Bíblia diz, irmão, que o Zacarias ficou espantado. Quando o anjo diz para ele: ô Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Sabe a Isabel, que você deixou lá na sua casa? Ela vai ter um filho. E você colocará o nome dele de João. Ou Zacarias fazendo como eu e você fazemos: Senhor, mas como isso se dará? Ele vai explicar. Ele vai dizer: não, o senhor talvez não saiba, anjo, mas deixa eu lhe dizer. Eu sou avançado em idade, está no texto. Eu sou avançado em idade. Às vezes a gente quer ensinar a Deus como trabalhar. Irmão, Deus trabalha do jeito que Ele quer. Deus faz do jeito que Ele quer. Deus faz conforme Ele quer. Se nós estamos orando, os céus estão se movendo. O Jeremias disse: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, não se espante quando Deus começar a fazer milagre na sua casa, na sua vida, na sua família, porque Deus ainda se move através da oração. A oração cura, a oração liberta, a oração restaura, a oração transforma. Como nós fomos abençoados aqui, irmão, no domingo pelo poder da palavra. A compaixão vê aquilo que os nossos olhos não vê. Talvez alguém olhe para você e está dizendo: coitadinho dele, coitadinha dela, vai para a igreja, está lá na terça, está lá na célula, está lá no domingo. Porque se você ler todo o capítulo de número 1, depois que o João nasce, a Bíblia diz que o Zacarias vai compor um cântico, e entre esses cânticos está dizendo: até os meus vizinhos se alegrarão, louvarão, oh meu Deus, e bendirão o nome do Senhor, porque aquilo que Deus, meu Jesus amado, vai fazer na sua vida, vai fazer na sua casa, vai fazer na sua história. Não vai dar para ficar só dentro da sua casa, não, irmão. Os vizinhos vão ser abençoados, a geração vai ser abençoada, a comunidade vai ser abençoada. Sim, o seu trabalho vai ser abençoado, porque Deus decidiu responder a oração de um santo.
a oração de um justo, e eu estou liberando essa palavra pelo poder do Espírito. Deus fará milagres na sua vida, no nome de Jesus. E o que acontece com Zacarias? Eita, meu horário. É que hoje eu estou bem. O Zacarias vai ficar mudo, irmão. Por quê? Duvidou. Ainda bem que a gente não duvida, né, irmão? E nem fica mudo. Que pensa, ia ser o culto dos mudinhos. Passados 6 meses, esse mesmo anjo que foi no templo, agora ele mira uma casa. Quem é que mora nessa casa? A irmã Maria. E o Lucas vai dizer as qualificações da irmã Maria. Crente, irmão. Virgem. Está despojada. Para o seu marido. Porque ela estava para casar. Eu não sei, a Bíblia não diz. Então aí eu posso pensar com vocês, beleza? Isso aqui não é heresia, como professor também não poderia fazer isso, né? Então eu estou pensando com vocês. Imagine que aquele dia, a irmã Maria acordou inspirada. Colocou um louvor na sua casa. E está lá fazendo seus afazeres, de boa, tranquila. E sem convidar ninguém. Ela recebe uma visita. Que visita é essa? Só que ele tem uma saudação diferente. Uma saudação que não era comum na terra. Entre os judeus era Shalom, Shalom. Se fosse no sábado, Shabbat Shalom. Sábado de paz. Mas aquele dia, tudo estava diferente. Na terra era um dia comum. Mas nos céus, era um dia que mudaria a eternidade. Aquele anjo, entra onde a irmã Maria está e diz: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Ela se espanta, irmão. Por quê? Porque ela era uma mulher virgem, nunca tinha se relacionado sexualmente com ninguém. E a Bíblia diz lá no profeta Isaías que a virgem conceberia e daria luz a um filho, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós também o chamaríamos de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu não sei você, mas eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Porque um dia os céus decidiu se mover depois de 6 meses.
foi na casa de uma mulher chamada Maria, e ela disse: como se dará isso? E o anjo disse: fica tranquila, porque descerá sobre você o Espírito Santo, e ele encherá o seu ventre, e aquele que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo. Eu quero liberar a segunda palavra para você aqui nessa noite. A primeira é que Deus está ouvindo a sua oração. Segunda palavra que eu quero liberar para você é que o poder da graça nos evangelhos é capaz de mudar histórias simples e fazer histórias extraordinárias. Até o anjo ir visitar o Zacarias, ele era apenas um sacerdote que tinha uma escala e que era crente e que servia a Deus. Mas depois daquele dia, a história do Zacarias nunca mais foi a mesma. Porque agora ele não é só mais conhecido como um sacerdote e que tem uma mulher estéril na sua casa. Agora ele é conhecido como o pai do João Batista. E quem é o João Batista? É um profeta simples, tranquilo, que quase nós não conhecemos. Ele só é aquele que um dia foram interrogá-lo dizendo: quem é você? Tu é ele? Ele diz: não. Tu é um dos profetas? Ele diz: não. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu batizo com água. Ebarau, ebaraçaio. Mas está vindo um aí. Quando vocês conhecê-lo, vocês vão se apaixonar por ele. Vocês vão se apaixonar tanto por ele que vocês não vão conseguir viver sem ele. Quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz, e está lá João batizando. E de repente o Espírito desce sobre Jesus de Nazaré, e lá vem João gritando: olha lá! Quem é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que está aqui e que se move neste altar, que se move sobre essas cadeiras, que se move sobre a sua vida. Vê se você concorda comigo ou não. Quem éramos nós, Ismael, antes do evangelho entrar na nossa vida? Quem era a nossa casa? Quem era a nossa família? Quem eram os nossos filhos? Mas um dia o céu se moveu, a graça de Deus entrou, o poder nos alcançou, e hoje nós estamos aqui para celebrar aquele que vive, aquele que reina, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é antes de todas as coisas. Ele está entre nós, ele está no nosso futuro, ele está no nosso passado, lá vai, ele está no nosso presente. É por isso que ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu fico maravilhado depois que eu descobri o poder do evangelho. Eu era uma pessoa simples,
Eu era uma pessoa desprezível aos olhos da humanidade, mas um dia Ele chegou na minha casa. Mas um dia Ele chegou no meu lar, mas um dia Ele me fez uma promessa, e eu também sou testemunha e posso dizer, um dia Ele visitou a minha casa, um dia Ele visitou a minha família, é por causa dessa visitação, hoje eu estou aqui para dizer, bendito é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém.